Olá, papai, olá, mamãe. Você está tendo problema com seu filho? Seu filho está agressivo, está passando por algum problema e você não sabe resolver? Bom, hoje vou passar 3 dicas bem legais do que eu coloco na minha vida, que eu faço para resolver os problemas quando eles aparecem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Newton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. Cada vez que os nossos filhos crescem, parece que os problemas crescem junto com eles. E aparece cada vez mais e mais problemas e parece que a gente não vai dar conta, não é mesmo? Bom, pensando nisso, eu trouxe 3 dicas bem legais para que você possa estar colocando em prática o que eu coloco em prática para que possa estar resolvendo o problema e ajudando as minhas filhas. Bom, para começar, eu quero passar uma dica que é muito importante para você pai e para você mãe, que é se manter calmo. Você me pergunta assim, mas naquele momento meu filho está estressado, está jogando as coisas em mim, está me batendo, está nervoso, está gritando, e como que eu consigo me manter calmo nessa hora? Bom, nesse ponto você vai ter que se afastar um pouco, deixa ele estressar, se jogar as coisas, deixa ele naquele momento. Você tenta respirar. A primeira dica que eu dou para você, tente respirar fundo, respire, inspire e expire, vamos dizer assim. Tente se manter calmo, não tente gritar com ele. E o segundo passo, eu gostaria que você se colocasse no lugar dele ou dela. Quando você está nervoso, precisando de ajuda, ou nervosa, precisando de ajuda, o que você gostaria que a pessoa do seu lado fizesse? Gritasse com você? Batesse em você? Não vai resolver, não é mesmo? Bom, então se você se colocar no lugar dele, você vai estar prestando atenção no que ele vai estar precisando. Então você com a cabeça fria, você vai conseguir pensar melhor do que você está gritando e não vai resolver, vai acabar ainda piorando a situação. Então tente pensar nisso. O que eu precisaria naquele momento? Se você não conseguir resolver nesse ponto, eu gostaria que você parasse agora. Quando você tiver um tempinho, você se lembrar que você é pai, você é mãe e que você colocou ele ao mundo. Ele ou ela, você colocou ele ou ela ao mundo. Então eu gostaria que você prestasse atenção que ele é seu filho e quem precisa de proteção é ele e ela. Não você precisa de ajuda para ajudar ele. Não, você tem que ajudar ele, porque você, vamos dizer assim, você seria o chefe dele. Então ele presta atenção em você. Ele vai querer a sua ajuda. Então você tem que estar presente naquele momento, com cabeça fria, você pensando para que possa ajudá-lo. Naquele momento é muito difícil de você se manter calmo. Eu te compreendo, porque é difícil mesmo. Eu também, às vezes eu também passo dos limites, mas quando eu paro, outra dica que eu vou dar para vocês, você pega um momento que seu filho está tranquilo, pega aquele momento que ele está dormindo. Olhe para ele, olhe para ela, preste atenção nele e nela. Naquele momento você vai ver o seu amor pelo seu filho e pela sua filha. E você vai se lembrar que você tem que proteger ele e que você tem que proteger ela. Então, a partir disso, você vai tentar resolver o problema dele ou dela. É muito complicado essa situação. Você tentar se manter calmo é complicado, então você vai ter que arranjar uma maneira de você se acalmar. A primeira dica que eu dei para fazer isso é você respirar fundo, você olhar a situação, o que está acontecendo. A segunda dica que eu dei para você é você estar prestando atenção. Se tivesse acontecendo com você, o que você precisaria, o que você queria que a outra pessoa fizesse por você. Coloque na sua cabeça que você vai ter 2 trabalhos você ficar nervoso, a de esquentar e a de esfriar a sua cabeça. Então, tente se manter calmo. Sempre que você estiver nervoso com seu filho, com sua filha, vai lá um momento, a hora que ele estiver tranquilo, abrace ele, abrace ela, lembre que ele é seu filho, ela é sua filha e você tem que proteger. Então essa é a primeira dica de hoje que eu tenho para dar para vocês. Quando você quer resolver algum problema do seu filho e da sua filha, o mais importante de tudo, é você tem que se manter calmo, você tem que saber o que fazer naquele momento. Então você vai ter que se manter com a cabeça fria, você vai ter que ser um iceberg naquela hora. Você tem que prestar atenção nisso. Então, vamos tentar
achar a melhor maneira de nós nos mantermos calmos, beleza? Bom, e a segunda dica de hoje é você estar correndo atrás da origem, você descobrir qual a causa daquele problema. Como você identifica isso? Bom, a primeira dica que eu dou é você tentar conversar com seu filho. Você vai falar assim, ué, mas se ele está estressado, se ele está bravo naquele momento, como que eu vou conversar com ele? Não, nessa hora não é hora de você conversar. Procure um lugar, uma hora para que você possa estar conversando com ele. Ache um momento que ele está tranquilo. E outra coisa, às vezes os nossos filhos fazem birra. E como que a gente identifica a birra com o problema? Por exemplo, tem horas que o seu filho, a sua filha, ele quer comprar alguma coisa, ele quer ter alguma coisa, e ele faz aquela birra, ele faz aquele amarro, chora, esperneia, não é mesmo? Bom, todo pai, toda mãe passa por isso. Bom, isso daí é uma birra. Agora, no caso de problema, por exemplo, vamos citar problemas graves, que seria separação de pais, onde filho não aceita a separação, bullying, ou uma fase de adaptação, igual eu moro aqui no Japão, tem gente também que mora no Japão, tem gente que mora em outros países, Estados Unidos, Canadá, qual for o país, os filhos que vêm para cá passam por uma adaptação. Então tem esses problemas também que é difícil de lidar. Agora a birra não, já é mais fácil. Aí você me pergunta como eu identifico isso? Bom, para mim, na minha visão, eu faço assim. Quando é birra, eu birra, problema, qualquer coisa que seja, eu deixo meu filho, as minhas filhas chorarem, chorarem, chorarem. Quando elas estão mais calmas, eu vejo se ela dá aquele sorriso para mim, se ela vem brincar comigo. Se ela, logo depois que acontece, ela para de chorar, ela para com isso, ela volta a brincar, volta a ser aquela criança alegre, então quer dizer que aquilo lá era uma birra. Ela não tem problemas. Agora, quando ela mesmo passando aquilo lá, ela dorme, ela acorda, ainda tá triste, ela não quer conversar comigo, e aí sim eu vejo que ela tá com problema. Outra coisa é quando nossos filhos, você pode notar, eu noto muito quando as minhas filhas estão doentinhas. A minha mais velha sempre fica, ela é bem comportadinha, mas ela fica bem caladinha, ela fica bem na dela. A mais nova também, ela é bem agitada, ela já fica mais resmungona, mais dengosa, fica mais deitada. Então, você como pai, como mãe, você deve saber quando seu filho está com problema, porque ele vai mudar o comportamento. Então, sempre preste atenção nisso para você identificar. E em relação à birra, era isso. Você preste atenção. Se seu filho parou com aquela manha, ele parou de chorar, parou parou de chorar, parou de espernear, aí ele veio para brincar com você, era birra. Agora, se ele continua nessa fase de triste, de ficar cabisbaixo, escondido num canto, então ele está com algum problema. Então, essa hora é hora de você estar tentando conversar com ele, tentando achar uma solução junto com ele. Como que eu faria se, por exemplo, se meu filho fosse muito fechado? Eu tentaria achar alguma coisa que fosse legal para ele, que ele se abrisse quando ele está naquele momento. Por exemplo, se ele joga um videogame, naquele momento que você vai jogar um videogame junto com ele, você está jogando videogame, jogando um joguinho, você começa a comentar sobre o jogo e de repente você joga um assunto com ele. A nossa mente, quando a gente está alegre com alguma situação, a gente acaba se abrindo às coisas, as outras coisas também. A gente acaba conversando outras coisas. Você pode notar. Então você preste atenção. Quando o seu filho está naquele momento mais tranquilo, então essa hora é a hora de você chegar, tentar conversar com ele. Não um momento de você para assim, filho, você tá aqui, vamos conversar. Filha, você tá aqui, vamos conversar. Não. Ele não vai, ele vai se intimidar. Então preste atenção naquele momento alegre, quando ele está se divertindo, dá uma puxadinha de assunto. Se você vê que ele ficou triste novamente, você muda de assunto e você vai tentando implementar isso. Quando é mais adolescente, na minha adolescência, eu gostaria que meus pais fizessem isso. Como descendentes, assim, a gente é mais fechado, né? Mas, assim, se o pai, a mãe sentar para planejar o futuro, falar assim, filho, vamos fazer isso no tal dia. Nessa hora, quando você começa a conversar com seu filho, fazer coisas juntos, assim, por exemplo,
talvez ele se abra. Ou então você fala assim, filho, vamos sentar aqui para falar alguma coisa. Tenta conversar outras coisas que não seja problema. Coisas que ele goste. Por exemplo, eu gosto de futebol e meu pai gosta de futebol, então a gente conversava muito de futebol. Nesse momento, então é a hora de você estar tentando implementar, tentando conversar. É igual eu falei, em relação à criança, você está conversando coisas boas, de repente você dá uma puxadinha de assunto para ver o que está acontecendo na vida dele, na vida dela. Esse é uma ajuda que você pode estar tentando identificar qual é o problema do seu filho e da sua filha. Essa é uma das dicas e é muito complicado e você tem que tentar. Bom, e era isso em relação a você achar a origem do problema. Você tem que sempre estar tentando conversar naquele momento mais tranquilo com seu filho, achar qual que é esse momento tranquilo, qual lugar tranquilo. Talvez o lugar ajude você a estar conversando com ele. Então sempre tente prestar atenção, sempre tentando interagir com seu filho ou com sua filha, beleza? Bom, e passando para a terceira dica de hoje, que é planejar. Bom, você conseguiu conversar com seu filho, conseguiu fazer ele se abrir, e naquele momento você viu que ele está meio perdido. Então você comece a juntar, a tentar ajudar seu filho. Vamos planejar alguma coisa, fala para o seu filho assim, vamos planejar como que a gente vai fazer para solucionar esse problema. Digamos que seja uma fase de adaptação, né? Então você fala para o seu filho, pro seu filho, para sua filha, papai e mamãe vai parar de trabalhar hoje, a gente vai passar um dia junto, então a gente vai nos lugares para você estar aprendendo mais coisas sobre a cultura, igual o Japão, né? Vamos aprender coisas sobre a cultura, vamos sair para passear. A mamãe tem mais tempo, vamos no parquinho, vamos nos divertir. Então tem tudo isso. Vamos dizer assim, que seu filho está passando por um problema grave, igual a gente fala bullying na escola, né? Então a gente pega e fala assim pro nosso filho: Filho, você está passando por isso, por isso, por isso, certo? Certo. Então, filho, uma dica que eu posso dar para vocês, que eu vi num filme que talvez possa ajudar, é que eu nunca passei por esse negócio, nunca passei por esse problema do bullying, mas eu vi uma situação que eu faria, se eu passar por isso, eu vou fazer com as minhas filhas, que é tentar conversar, primeiramente com a escola, para tentar conversar junto com os pais. Como assim? Eu tentar juntar a escola e os pais da criança e tentar interagir para que os nossos filhos também interajam. Então, se, por exemplo, eu que sou pai da criança que está sofrendo bullying, junto com os pais, o pai ou os pais das crianças que estiverem fazendo bullying com minhas filhas, então você está com eles, falar assim, olha, minha filha está assim, 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 eu gostaria de achar uma solução para nós. Vamos sair um dia para conversar, vamos jantar fora. Se você não tiver condições de jantar fora, vamos tomar um café da manhã numa padaria, ou vamos fazer alguma coisa, vamos passear num parque, vamos conversar. Tente sempre achar uma solução, tente conversar, mostrar para o seu filho que você tem um planejamento, que aquele é um modo inicial que você tem para fazer, para tentar resolver. Igual eu falei do bullying. Então você está tentando resolver. Conversou com os pais, não deu certo? Então tente conversar com a criança. Fala assim, qual que é o seu problema com as minhas filhas? Eu diria assim, né? Então, você tentar achar uma solução. Se você vê que a criança... e outra coisa. Se já conhecendo os pais, talvez, no caso do bullying, a criança já está tendo problema com os pais. Então, ela pratica o bullying para ela aliviar aquele estresse que ela tem, que já vem de casa. Então, você conhecendo os pais, você vai saber como é a criança. Então, você tente puxar o lado da criança para o seu lado também. Você tente fazer com que ele se interaja com seu filho, com sua filha. Não de modo que seja amigo, também não precisa disso, mas também mais para ter uma interação melhor. Então, tente trazer ele, conversando com ele. Se não der conversar com os pais, tente conversar com a própria criança. Beleza? Bom, partindo disso, você já tentou achar uma solução, conversou com os pais, depois passou para a criança. Então você tente sempre colocar os seus métodos. Você fala assim: vou fazer com os pais, vou fazer com a criança. Logo em seguida, vamos fazer assim, filho, vamos conversar com a escola. Não deu certo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sempre planeje, coloque com o seu filho, porque você vai mostrar para o seu filho que você está tentando ajudá-lo. Não de modo que você está tentando fazer sozinho. Você tem que colocar seu filho a par possa, para que ele possa participar. E ele também tem que tentar resolver. Então você tem que colocar que ele também tem que resolver. E você tentou fazer tudo isso, então você também tem que tentar
deixar seu filho resolver o problema, para que seu filho também seja independente. O seu filho tem que aprender que ele tem que fazer. Então, você também pode planejar assim. Você pode falar assim, filho, vai lá tentar resolver primeiro. Se você não conseguir, o papai e mamãe vai intervir, nós vamos lá, vamos conversar com os pais. Então, tente arranjar alguma maneira, coloque um planejamento em prática, veja qual o problema seu. Depois eu vou estar fazendo outro vídeo falando mais sobre problemas. Se vocês quiserem deixar aqui também nos comentários, deixe nos comentários qual o problema que você está passando. Eu vou estar pesquisando para que possa melhor explicar cada problema. É que aqui, cada pai, cada mãe tem seus problemas. Eu já passei por um problema mais ou menos parecido com a adaptação, eu já falei. Minha filha, até os 3 anos, só vivia comigo e com minha esposa, só falava em português em casa. Até o momento que a gente falou, não, agora é hora dela ir para a escola. Ela começou a ir para a escolinha e na escola só falava em japonês. Então, quando chegou na escola, a adaptação dela demorou um pouco. Demorou uns 2 meses, mais ou menos, para ela começar a fazer amizade, começar a entender o que a professora está falando. A professora, graças a Deus, as professoras são todas boazinhas, souberam lidar com a situação. E minha filha, como no começo, ela começou a gritar com a gente, começou a querer jogar as coisas na gente. Então, a gente teve que ter muita paciência, a gente teve que ter muita conversa com ela e conseguimos resolver a situação, mas a gente conversava com ela, a gente fazia planos, a gente tentava se divertir junto com ela, mostrando que tem tudo um lado bom. Então, você tente colocar sempre um planejamento na sua vida. E é por isso que eu falo para vocês, cada pai, cada mãe vai ter seu problema diferente. Então não tem como eu colocar aqui no vídeo agora para você, falar assim, vamos resolver esse problema assim, você vai resolver. Não, cada pai, cada mãe vai ter que ter o seu projeto, o seu planejamento, para que você possa estar resolvendo o problema. Como na vida, tudo não é perfeito, pode colocar na sua cabeça, talvez seu plano é furado. Como diria na Turma da Mônica, aquele plano infalível não dá certo. Então você tem que colocar que vai ter mudança, você vai ter que mudar a rota durante o percurso e você sempre coloque na cabeça que você quer ajudar seu filho, coloque na cabeça do seu filho que ele também tem que se ajudar. Então tente sempre colocar isso em prática. Coloque o planejamento, faça um planejamento para que possa tudo dar certo, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, igual eu falei para vocês, coloque aqui embaixo quais são os problemas que você está passando. E era isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e tchau!